E hoje eu vou te falar aí como que você pode desbloquear a sua criatividade para você criar conteúdos. Eu vou contar aqui algumas coisas que eu utilizei, algumas coisas que você pode utilizar para você desbloquear a sua criatividade. A gente acha que criatividade é tipo assim, ai, eu vou sentar na cadeira e agora é o momento de eu ser criativa, de eu publicar, de eu escrever o melhor conteúdo, o mais criativo do momento. Seja bem-vinda, Celina! Então a gente acha às vezes que criatividade é isso, tipo, ai, quero ser criativa agora e agora, nesse momento, eu vou criar. E, na verdade, não é assim, não é assim que acontece. Como que surgem as ideias, né? A, a criatividade, ela não é um processo linear, sabe? Que existe um desenho, um método de você sentar e dizer assim, vou criar, e você começa a criar. A criatividade não acontece dessa maneira. Ela é um conjunto de fatores ali que influenciam, que é você estar atento, você estar criando o tempo todo. E uma das primeiras coisas, tá? Calma aí. Eu sei que é a primeira coisa que eu vou te falar aqui, mas uma das primeiras coisas é você parar de ser uma chata de galocha. Mas o que é uma chata de galocha? É só um nome bonito aí que eu tô te dando para as pessoas que adoram criticar, que adoram achar um defeito, que adoram achar algo errado nas coisas. Então é só um nome bonito que eu tô te dando aí. E às vezes a gente é tão crítico, que nada fica bom. E até as suas ideias que caem aí na sua cabeça, você já critica, já julga elas e manda elas para o espaço. Talvez essa dica, essa ideia que você teve aí, seria algo que poderia fazer a diferença na vida de alguém, fazer a diferença na hora de você criar um conteúdo, sabe? Como que eu sei disso? Eu comecei a criar conteúdos nas redes sociais quando eu resolvi fazer um canal para contar a minha história. E eu gravava até no escuro, com celular de amigas, pegava assim várias coisas que não tinham nada a ver. Mas eram as minhas ideias. E o que eu queria, meu objetivo principal era poder passar uma mensagem motivacional na época para as pessoas. Então esse era o meu objetivo e eu estava focada em passar uma mensagem para as pessoas. Eu não estava focada se era ruim, eu procurava as melhores maneiras. Já gravei pedaços de vídeo no meio da Paulista. No meio da Paulista eu já gravei um vídeo comemorando para poder emendar junto no canal. E como que eu tinha essas ideias? Tinha a intenção de contar a minha história. E aí eu pensava, vou gravar em tal lugar. Vou fazer tal coisa. Vou fazer tal coisa. Vou fazer tal coisa. Eu ia lá e o que? Fazia. Era tudo que eu fazia? Não. Não era todas as ideias que eu utilizava. Porque às vezes tem coisas que vai passar batido na sua cabeça e tá tudo bem. Mas é você se permitir aceitar as suas ideias, sabe? Parar de ser a chata de galocha. Como que você olha para as coisas? Você é aquela pessoa que olha investigando um defeito? Ou você é uma pessoa que olha ali com aquele olhar de criança, de curiosidade, querer aprender, de querer descobrir algo novo, de querer aprender com alguém? Como que é aí o seu olhar para as coisas? Quando você... É só uma questão de observar, tá? Quando você olha para algo e você tem aquele olhar de crítica, de julgamento, de investigação, de que tem alguma coisa errada, isso é um sinal de que você está com muita coisa tóxica dentro de você. Você está muito intoxicada. E aí, por isso, aquela energia parada ali dentro, né? Quando você vai transmitir algo, é com desconfiança, é sinal de investigação, sabe? É vendo os defeitos.
Não tem nada de errado a gente analisar os erros, o que pode ser melhorado. Mas quando você só tem aquele olhar, é porque você está intoxicada. Tem situações mal resolvidas, tem um monte de coisa. E isso te faz ver coisa ruim em tudo. E principalmente em você mesma. Então, uma das maneiras de você desbloquear essa criatividade é identificar isso. Como que você está olhando para as coisas? Como que você está olhando para as pessoas? Como que você olha para as coisas ao seu redor? Se você olha de uma maneira crítica, procurando algo errado, desconfiada, porque você está intoxicada. Agora, se você olha com aquele olhar de uma criança, sabe, de curiosidade, de aprendizado, olhando o que tá bom, olhando os pontos fortes, você começa a absorver esse tipo de coisa. E aí é a mesma maneira que você olha para você e para suas ideias, quando você tem uma ideia assim, não importa onde você tá, se você tá no banheiro, se você tá no ônibus, se você tá dentro da sua casa, dentro do seu quarto, elas vêm, as ideias vêm. O que conta é você ter uma intenção. Qual que é a sua intenção? Você tem intenção de passar uma mensagem para as pessoas mesmo? Quando você tem uma intenção realmente de passar uma mensagem para as pessoas, a criatividade, as ideias elas vão caindo na sua mente, vão vindo na sua cabeça, para que você possa ir juntando as pecinhas e na hora de você for criar, de você for fazer um conteúdo, pegar as estratégias que funcionam, pegar estratégias e aplicar isso. Isso se chama a sua essência, a sua personalidade, algo seu. E quando você começa a usar, olha só, quando você tem ideias e você começa a usar elas, você começa a dizer para o seu cérebro que as suas ideias são boas. E quando você começa a dizer para ele que essas ideias são boas, ele vai trazendo mais, ele vai pegando mais. E aí você se torna uma pessoa criativa. Por exemplo, tem momentos que que não sai nada daqui. Nada. E são alguns momentos, assim. Mas quais são esses momentos? Momentos que eu tô muito cansada, ou que eu já trabalhei demais, já pensei muito, sabe? Já tive que entregar aula, entregar live, fazer post, entregar criativo, fazer reunião. Aí o que acontece é aquele esgotamento. E aí é um momento que não sai nada. Só que são alguns momentos. Agora, quando você não consegue criar em nenhum momento, é um momento de você olhar. Então, uma das maneiras de você desbloquear sua criatividade é parar de ser uma chata de galocha, identificar se você está sendo essa chata de galocha e começar a mudar o seu olhar pelas coisas. A olhar para as coisas como alguém, sabe, o olhar de uma criança apaixonada, entusiasmada pela vida, para que você comece a absorver a criatividade que está ao seu redor. Uma das segundas coisas que pode desbloquear sua criatividade é você praticar um hobby. Uau! Talvez você já tenha escutado isso em alguns lugares, mas o hobby, ele é um momento prazeroso. Ele é um momento onde você entra em êxtase. E quando você entra em êxtase, que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito ali, sabe, entram nesse estado de êxtase, você flui, as coisas fluem para você. Porque a sua energia, ela fica muito boa. O seu estado de espírito, o seu estado mental, emocional, o seu corpo, tudo ele se conecta. E o hobby é alguma coisa que você gosta de fazer. Se você não está praticando nada, pensa em algo que você fazia, que você parou de fazer, algo que você gosta de fazer ou algo que você gostaria de fazer. Aí tem gente que fala assim, mas o meu hobby é trabalhar. Então, no momento que você está trabalhando, você está no seu processo criativo, não tem nada de errado com isso.
Só que às vezes você tá ali no trabalho e você fala assim, eu queria tirar um momento agora para me relaxar. E nesse momento que você vai relaxar, o que que você vai fazer? O que você vai experimentar ali? O que você gosta de fazer? Você pergunta isso. Quando eu não estava saindo para dançar. E eu adoro dançar. Eu danço desde que eu tinha uns 9 anos de idade. E o meu corpo pedindo, pedindo. E toda vez que eu meditava, sabe? Aquela coisa assim, vai dançar, vai dançar, vai dançar. E eu queria sair pra dançar. E eu ficava, ai, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, sabe? E aí até que eu marquei uma data, e saí. E eu convidei algumas amigas, e aí nenhuma podia, outra podia na outra semana e tal, mas eu queria sair, eu queria ir ali praticar o meu hobby, fazer algo, sabe, que me dá prazer realmente. Então eu fui. E aí eu fui dançar, e lá, dançando, eu conheci pessoas, e uma dessas pessoas virou meu cliente. Praticando meu hobby, sabe? Eu não tava nem, tipo, prospectando cliente novo. Tava praticando meu hobby. E aí eu conheci uma pessoa que pagou uma consultoria minha. Então, no momento que você tá no seu hobby, sabe? É um momento que você cria, que você... E nesse tempo eu nem vendia consultoria. Eu só escrevia conteúdos para um outro projeto. Não tinha ainda tudo isso aqui. Mas naquele momento eu criei um produto novo. Eu criei o meu produto. Sabe, eu descobri a minha capacidade de dar uma consultoria. Praticando meu hobby. Então, o que você deixou de fazer? Você amava fazer, sabe? Você jogar cartas. Tem gente que gosta de jogar cartas. Tem gente que gosta de assistir um filme. Tem gente que gosta de praticar um esporte. Academia. Seu hobby é academia. E é seu, não tem nada de errado com o que você gosta, independente do que é. É só você ir lá e praticar. Isso desbloqueia a sua criatividade. É comprovado cientificamente que praticar um hobby desbloqueia a sua criatividade. E por que eu tô te falando aqui, como eu sempre falo? O que eu falo pra vocês é porque eu apliquei, e aí deu certo, e aí funcionou. E pra você saber se vai dar certo pra você, é você pegar, aplicar, e aí depois você fala, olha, funciona isso aqui. Ou isso aqui não funciona. Então, pratique o seu hobby, ok? Uma outra coisa também aí que você pode fazer para desbloquear a sua criatividade é apreciar. O que é apreciação? Sabe quando você fixa ali o seu olhar em algo e você começa a apreciar, você começa a ver os detalhes daquilo? Então você começar a apreciar. É muito bom apreciar a natureza. Porque a natureza ela é inspiradora. Olha só como a natureza é tão criadora, é tão linda, sabe? Os pássaros, os animais, cada um com as suas espécies diferentes. O céu que ao mesmo tempo que de dia ele ilumina com o sol e uma cor azul claro. E de noite ele ilumina com a lua num tom de azul mais escuro. E aí aparecem as estrelas. E uma hora ele tá todo azul, e depois ele tá coberto de nuvens, nuvens cinzas. E às vezes essas nuvens cinzas, elas trazem a chuva. Olha só quanta coisa para você apreciar. Quanta inspiração. São processos da natureza. Tem explicação os processos da natureza? Não, são delas. É dela, é da natureza.
quando você aprecia isso, você começa a se conectar com os seus processos, com as suas ideias. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por que eu falo sobre posicionamento magnético, sobre conteúdos magnéticos? Eu tava procurando um nome para me colocar no, sabe, na nova fase que eu entrei de dar treinamentos. E eu escrevia os conteúdos e tal, mas não tinha um nome. E aí eu fiquei naquela, eu tenho que criar um nome pro meu produto e tal. E eu gosto desses nomes assim, diferentes, que chamam a atenção, nomes próprios mesmo, sabe? Então eu, assim, fiquei uns 3 dias ali pensando o que eu ia colocar. Até que eu encontrei um livro que estava parado no meu computador e eu não tinha lido ele ainda, tá em PDF. E aí, a partir do momento que eu vi aquele livro, o nome daquele livro é Atração Magnética. E então eu comecei a ler. E o livro era muito bom. Eu fiquei assim, hipnotizada. Fiquei lendo, eu li ele em 3 dias, um livro de mais de 200 páginas. E nesse livro ele falava sobre negócios, sonhos, empreendedorismo, negociação, romance. E o formato da escrita dele era magnético, sabe? Eu queria ler mais. Eu queria ler, eu só não li em menos tempo porque eu tinha outras coisas para fazer. Mas era um livro que me chamava a atenção, então eu falei, cara, é isso. Conteúdos magnéticos, conteúdos onde eu vou falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre sonhos, sobre objetivos. A poesia, que é o romance que eu coloco. E as pessoas vão se conectar e vão ler, vão aprender e vão querer mais. E aí eu criei o nome Conteúdos Magnéticos, Posicionamento Magnético. Um posicionamento onde as pessoas se conectam. E é algo próprio, que ali era uma história de uma moça. Então é algo real, algo próprio dela. Algo que seja da sua essência. E foi daí que eu criei o nome. Então, as coisas mais criativas, assim, sabe? Às vezes a gente tem preguiça de pensar. O ser humano tem preguiça de pensar. E já dizia Napoleão Hill, né? Quem pensa, enriquece. Por quê? Quando você para pensar, você se conecta, você liga os pontos. Você coloca uma intenção pro seu cérebro para resolver algo. E a gente pensa o tempo todo. Mas quando você tem os seus pensamentos ali descontrolados, você nem sabe o que está se passando na sua cabeça, você está criando a sua realidade através dos seus pensamentos. Agora, quando você tem o hábito de pensar, de parar e pensar, você começa a utilizar a sua mente ao seu favor. Porque a sua mente é criadora. E aí você se conecta com as suas ideias, você começa a acessar ali as melhores ideias. Então aprecie, tenha o hábito de apreciar, principalmente a natureza. É algo que vai te fazer muito bem, ok? Outra coisa também que desbloqueia a sua criatividade é o hábito da leitura. Esse não tem como fugir. A gente quer criar conteúdo, a gente quer falar na internet, quer impactar a vida das pessoas, mas sem o hábito da leitura não funciona. E não só ler livros, olha só, dica importante, hein? Segura essa aí. Não só ler livros da área que você ensina, mas ler livros que não tem nada a ver com a área que você ensina. Ler livros completamente diferentes, porque você consegue conectar aprendizados do que você ensina com conteúdo de áreas que você não ensina, completamente diferente. Entende?
E aí a sua cabeça começa a se conectar com coisas diferentes. Isso também desbloqueia a sua criatividade para você criar conteúdos. E o que mais que você pode fazer para desbloquear a sua criatividade? Praticar. Praticar é um ponto importantíssimo. Por quê? Você só vai aperfeiçoar, você só vai começar a olhar ali e dizer assim, uau, isso aqui é bom, esse funciona, esse deu resultado. Olha esse feedback, olha o que as pessoas estão dizendo. Você só vai escutar isso quando você colocar em prática. Quando você começar a realmente ali colocar os seus conteúdos, as suas ideias em prática, em existência, palpável, compartilhar com as pessoas. Isso desbloqueia a sua criatividade. E aí, às vezes, você coloca muito, escreve, faz, poxa, já é automático, né? Tá viciado. Tá, stories, vídeo, YouTube, Telegram, post, Facebook, live com convidada, já tá no automático. Fazendo. Mas você em nenhum momento parou e viu o que funcionou e o que não funcionou. E viu a reação das pessoas, o que foi que elas gostaram, o que conectou. Qual foi a frase que eu utilizei, qual foi a estratégia, a ideia, qual foi a dor do meu público que eu resolvi aqui que a galera gostou. E aí não fica aquela coisa de só fazer por fazer, você vai mostrando para você mesmo que você é criativa, que você tem ideias, que você é boa no que você faz. Você começa a valorizar ali as suas ideias. Imagina uma pessoa, uma criança. Quando você xinga, briga, quando você não reconhece essa pessoa, essas pessoas vão gostar de estar com você? Não. Elas não vão gostar de estar com você. As pessoas se afastam. É ou não é verdade? Pega isso aí agora. É igualmente as suas ideias. Você não reconhece elas, não valoriza, não aprecia, não vê o que é bom. Não vai fazer mais sentido para elas estarem com você, não vai fazer mais sentido você se conectar com isso. Por quê? Porque não valoriza. Então, tudo é um processo, percebe? São hábitos fora do seu trabalho, fora da criação de conteúdo, que você começa a ter, que você começa a se conectar com essas ideias. Sabe quando você era criança, que tudo vira um brinquedo? Uma caixa vira um brinquedo. Às vezes na escola, uma brincadeira nova. E essas brincadeiras ali de criança, né? A gente pega um pote e vira. Um pote vira ali um brinquedo. Ou vira uma decoração para casa quando a gente é criança. Isso é criatividade. É você pegar coisas e transformar. Você pegar uma foto sua, colocar uma frase de impacto e você começa ali a transformar. Você começa a transformar ali, a juntar os pedaços das suas ideias. E aí você começa a criar. Esse é o processo criativo, não tem de repente uma luz vai te iluminar e você vai se tornar a pessoa mais criativa do mundo. Não, é prática. Eu lembro quando eu comecei a criar conteúdos, eu fazia as minhas artes no Word. Eu não conhecia nem as ferramentas. E tinha gente que se conectava. As artes mais toscas que existem. É bom a gente olhar essas coisas. Hoje eu dou risada, né? Cada vez vai aprimorando. Mas a minha intenção era passar uma mensagem. Então, aonde está a sua intenção? Em ser a melhor? Em passar
ser elogiada. É bom ser elogiado. Eu gosto de elogios. Qual que é a sua intenção na internet? Você quer realmente passar uma mensagem para as pessoas? Porque quando você começa a colocar a sua intenção, a sua energia em passar algo positivo para as pessoas, as ideias vão fluindo, vão fluindo, vão fluindo. E aquele lance de que não tá bom, de que tem que estar perfeito, ele vai ficando menor. A importância disso vai ficando menor. E o que começa a fluir, o que começa a colocar em prática é realmente a sua intenção, que é de passar uma mensagem para as pessoas. Então, se pergunte, onde está a sua intenção? Você tem intenção de passar uma mensagem para as pessoas? Às vezes é porque a sua mensagem não está organizada. E aí você acha que não é. Obrigada, Leandra. Obrigada. E aí a sua mensagem não está organizada e aí não está surtindo efeito. E aí você acha que você não é uma pessoa criativa. Ou porque não tem muitos seguidores. Uma pessoa que você consegue ali ajudar. Essa uma pessoa. Se você consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa, você consegue multiplicar isso para 10, 20, 30, 100 pessoas. Só que é um processo de construção. Mas aonde está a sua intenção? O que é criatividade para você? Outra pergunta interessante para se fazer. O que é criatividade para você? O que é ser criativa? A criatividade, ela vem do movimento, sabe? A gente está em movimento, a gente está lá dentro, e aí as ideias vão vindo, vão surgindo, vão fluindo, para que você possa ir aplicando, e colocando isso e aquilo. E aí vai aprimorando, sabe? Criatividade é aprimoramento. Aprimoramento de algo. Por exemplo, se eu tenho aqui um livro. Vou pegar aqui um livro. Tem um livro. Inclusive, esse livro aqui, ele é muito bom. Ele fala sobre criatividade. E aí, ele é só um livro, certo? É como se fosse aí o seu conteúdo. Ele, né, é o seu conhecimento. Só que aí eu pego um papel de presente e eu começo a envolver essa capa desse livro. E o que foi que aconteceu quando eu vou envolver com o papel de presente? Eu dei um novo visual, eu dei um novo formato para esse livro. E quando eu dou um novo formato para ele fica diferente, ele fica mais atraente. Então, é você pegar o que você já tem, que é o conhecimento que você tem, e colocar ele, e aprimorando ele. Colocar um papel de presente, colocar uma palavra persuasiva, um título legal, uma foto que conecta, uma estratégia, dentro de um script, dentro de um roteiro. E aí surge o efeito. Tcharam! E vai ter pessoas que vão se conectar e vai ter pessoas que não vão se conectar. Uma das maneiras de você desbloquear sua criatividade é também esquecer. Parar de querer achar que você vai agradar todo mundo. E que todas as pessoas que te seguem ali vão ver e vão comentar. Tem gente que não comenta as minhas postagens. Mas quando eu converso com essa pessoa, fala pra mim de alguma coisa que leu. E que transformou ali a chavezinha na cabeça dela e ela teve um resultado. Então, é sinal de, sabe, de comentário, de like, essas coisas. Não é o que vai fazer a diferença. Não é o que vai medir se você é criativo ou não.
Não é isso. Uma outra maneira de você desbloquear a sua criatividade. Essa é boa, hein? Fazer algo pela primeira vez. Algo que você gostaria muito de fazer ou algo que você nunca fez, ir lá e fazer. Por exemplo, algo que eu fiz pela primeira vez recentemente. Eu aprendi a dançar um novo ritmo que eu não conhecia. Eu aprendi a dançar sertanejo. Foi algo que eu fiz pela primeira vez. E me trouxe uma cliente ainda. Ah, Leandra, né? Tem pessoas que ficam anos namorando nosso perfil para depois tomar uma decisão de nos seguir. Exatamente. Não segue, mas de vez em quando vai lá na lupazinha, né? Para ver os conteúdos. Ou acompanha tudo. Assim como tem pessoas que ficam anos namorando também para virar cliente, não é mesmo, Leandra? Mas o que vai fazer a diferença? As pessoas te seguirem ou comprar de você ou a sua consistência? Porque quando a gente é consistente, a gente sempre tá ali, as pessoas estão vendo. Ou quando alguém que chega no nosso perfil, quando alguém que chega nas nossas redes sociais, ela vai ver o histórico. Ela vai ver alguns conteúdos antigos, o que você andou falando, o que as pessoas andaram comentando. E aí, quando a pessoa vai... Eu sou dessas, tá? Eu sou dessas que quando eu conheço um perfil novo, eu vou até lá na última postagem para ver a evolução. Porque como eu também sou estrategista, né? Eu vou lá para ver a evolução da pessoa. Para ver aquelas coisas antigas, o que foi que evoluiu, o que ela falava lá no começo, que ela tá falando de diferente agora. Então a consistência, você tá ali consistente, as pessoas vão ver que você tá ali. Aí tem a questão dos anúncios e tal, não é um assunto para essa live, porque aqui eu tô falando sobre como você pode desbloquear sua criatividade para você criar conteúdos, tá? Mas a questão dos anúncios é algo que também surge, você precisa ter criatividade. Por quê? É um conteúdo que você vai impulsionar. É um conteúdo que você vai pagar para mais pessoas verem, que são os anúncios. Então é muito bom você caprichar ali nesse conteúdo, nesse criativo. Uma das maneiras de você desbloquear a sua criatividade é testar coisas ousadas. E eu vou te dar um exemplo. Uma das coisas que eu fiz um anúncio agora para esse lançamento, né? Eu coloquei uma foto bonitinha no meu rosto, assim, né? Coisa mais linda de mãe. Para anunciar com o mesmo texto. E coloquei uma foto de uma calça rasgada de um post que eu fiz já tem um tempo. E aí eu tive essa ideia, né? Adivinha qual foi o anúncio que me trouxe mais leads, que me deu mais retorno? Em porcentagem, qual foi do total? O óbvio, né, que parece óbvio, seria a foto bonitinha da raiz, olhando com um olhar magnético. Só que não. O que me trouxe mais resultados, 80% da captação de leads para esse lançamento foi uma foto de uma calça rasgada, com o mesmo texto da foto bonitinha. E na foto bonitinha, eu ainda levei o meu primeiro foda-se. Um comentário lá. Apaguei, né? Então, a criatividade, ela às vezes pode parecer uma ideia maluca, sabe? Uma outra dica para você desbloquear aí. Aquelas ideias malucas, que você julga elas malucas, ela pode ser a ideia que vai te trazer uma venda, que vai te trazer um cliente novo.
Então, não julgar as suas ideias, não criticar as suas ideias é algo que vai desbloquear a sua criatividade, porque você vai começar a dar espaço para novas ideias ousadas aparecerem. O que você pode fazer quando aparecer algo muito ousado é dar uma descansada nela, anotar em algum lugar, sabe? Ou digerir melhor, deixar ali as coisas se conectarem com essa ideia que é ousada, para você ver como que você vai utilizar ela nos seus conteúdos. Uma outra ideia aqui, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma planta, né? Eu decidi que eu iria cuidar de plantas e eu ganhei uma planta da minha amiga. Só que eu não sabia cuidar de plantas. E aí eu comecei a entender como que funcionava todo esse processo. E eu apliquei uma técnica na minha planta porque ela estava morrendo. As três estavam, eu tinha três, duas morreram, ficou uma, eu apliquei uma técnica dela, que é das palavras positivas. Tem até uma pesquisa científica que comprova isso, que fizeram com a água, né, de falar palavras bonitas para a água, e para outra falaram palavras ruins, e essa, onde foi falado palavras boas, a água ficou cristalina, ficou a coisa mais linda. E a que foi falado palavras ruins, a água começou a ter uma textura ruim. Então eu comecei a aplicar essa técnica na minha planta e observar ela. E aí, 40 dias depois, ela estava linda. Ela estava começando a dar cor, ela estava inclinada, já estava de pé. Eu coloquei ela para pegar um sol. E essa técnica, isso, do professor Masaru Emoto, muito bem, esse mesmo. Obrigada, Leandra. É fantástica. E aí eu apliquei na planta e eu contei nos stories. Contei um dia nos stories essa experiência, ela estava com 40 dias. E agora, recentemente, ela deu 120 dias, ela tá com 2 filhinhas. E o que foi que eu fiz? Eu fiz uma montagem, eu coloquei a foto dela quando ela estava morta, quase morta, com as duas do lado, a foto dos 40 dias que eu tinha tirado para postar nos stories e a foto de agora com as 2 filhinhas. E aí disso eu tirei 3 atitudes que eu tomei para que ela se transformasse. E essas 3 atitudes, como elas são atitudes de mindset, pode ser aplicado para produtores de conteúdo. Então eu tirei ela do quarto e coloquei na varanda, que foi a primeira atitude, ou seja, às vezes seu conteúdo está numa plataforma e não está dando resultado, você pode usar em outra plataforma, né, o formato dele. Eu comecei a valorizar ela. Então eu comecei a valorizar. E quando você começa a valorizar os seus conteúdos, as pessoas também começam a valorizar, que às vezes você não está valorizando. E também a terceira atitude que eu coloquei lá, que é a frequência. Comecei a regar ela 2 vezes por semana, que era a frequência ideal. Então, você encontrar a frequência ideal aí dos seus conteúdos, né? Que é a consistência. Então, essas 3 atitudes que eu fiz na planta, eu coloquei para produtores de conteúdos. Para as pessoas que estão no marketing digital. E eu usei o script magnético que eu ensino, né? Que é a sedução, a promessa, conta uma história. Eu contei a história dela nos 3 tópicos, que é o antes, o que aconteceu e o resultado. E aí eu dei essas três atitudes para as pessoas que produzem conteúdos. E depois chamei para ação, que é o que eu faço. Então ali foi uma ideia que eu tive. E se eu ficasse julgando, criticando as minhas ideias, eu iria colocar ela em prática. E foi uma das minhas postagens que deu bastante comentário. As pessoas adoraram essa analogia. Sabe? Então, às vezes, não é
só aquela coisa técnica e pesada, aquelas mesmas imagens que você utiliza, sabe? Utiliza uma imagem diferente. Então não julgue as suas ideias. Faça coisas, pegue as ousadas e poste. Às vezes me vêm poesias, poesias do céu, às vezes estou apreciando o céu, me vem poesia. Eu já fiz a do Cotonete do Amor também, que é sobre escutar as pessoas. E são conteúdos que têm um engajamento melhor. Porque não são as ideias do dia a dia, das práticas, sabe? Não são aquelas coisas comuns que fazem parte também do pacote todo. Então, o que está vindo na sua cabeça? Começa a anotar, começa a valorizar, começa a ficar atenta para as suas ideias, para que elas vão começar a ver que você gosta delas, então elas vão permanecer com você. Então, são algumas dicas aí de você desbloquear a sua criatividade para você criar conteúdos. Mas a melhor delas, de todas elas, é você colocar em existência. Coloque essas ideias para que as pessoas possam se conectar e dar o feedback delas. Afinal, se o seu conhecimento, o seu conteúdo ficar só para você, de nada adianta. De nada adianta escrever, aparecer na internet, né? Porque não é pra gente. A gente aplica na nossa vida, mas é para ajudar outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas. E isso fez uma real diferença para que eu pudesse criar e todos os dias ser consistente nas minhas redes sociais, para que pudesse trazer sempre o melhor conteúdo para as pessoas. Quando eu coloquei a minha intenção em ajudar as pessoas. Quem contribui para a vida de outras pessoas recebe muito do universo. Exatamente, Leandra. É maravilhoso esse trabalhar com conhecimento, né? Trabalhar com conhecimento é algo que a gente aprende enquanto a gente ensina. Isso é muito legal, essa troca é muito legal, é maravilhoso. Gostou do conteúdo? Maravilha, obrigada pelo feedback. Às vezes a gente acha que por ser rede social, por ser entretenimento, que a gente não deve investir. Eu também tinha essa visão. Eu não investia no meu negócio, nessa área do digital. Só que isso aqui é um negócio. Quando você utiliza as plataformas digitais de maneira estratégica, com a intenção de realmente usar isso como um negócio, e você coloca a energia do dinheiro, você começa a ter retorno também da energia do dinheiro para você. Ok? Então, pessoal, obrigada por vocês. Nosso tempo já está esgotando aqui nessa live. Aproveitem aí, eu vou deixar a reprise disponível aqui, gravada, né? Porque o conteúdo aqui é para todo mundo ter acesso. Ó, um beijo para vocês. Obrigada, Leandra, pela sua participação. Obrigada mesmo. Tchau, gente. Até a próxima.